O Plano de Ação Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 2022-2024 é um documento estratégico e orientador com o objetivo principal de prevenir e combater a violência sexual contra crianças e adolescentes e que coloca o foco das estratégias e ações nas crianças e adolescentes. A legislação cabo-verdiana tem avançado e propiciado instrumentos úteis ao sistema judicial cabo-verdiano para dar seguimento à causa do combate à violência sexual contra menores, que continua a ser preocupante no país. Da investigação aos trâmites processuais, os desafios persistem, cabendo a cada instituição um papel preponderante que preconiza a tolerância zero para esta tipologia criminal. Atuamos quando fomos contactados. Como se sabe, também a polícia funciona como a porta de entrada de denúncias. E nem sempre também nós tomamos conhecimento ou somos solicitados denúncias. Nós vamos à procura de saber sobre essas tipologias de ocorrências. E normalmente sempre apoiamos também, como se sabe, a competência de investigação é do Ministério Público, não é? Nós atuamos em coadjuvar, né? Ajudar na descoberta de agressores nesses casos. A Polícia Judiciária tem um papel que é de investigar crime que lhe é atribuído, nesse caso, com delegação de competência pelo Ministério Público. E quando assim é, são submetidos à investigação semelhança de outros arguidos de outros tipos de crime. Porque o acompanhamento e outros procedimentos que são feitos fora do processo já não é da competência da Polícia Judiciária. Eles são constituídos arguidos desde que haja elemento suficiente ou prova suficiente de que esse suspeito está indiciado em um crime, ele é constituído arguido e nessa qualidade ele é ouvido e é sujeito à investigação desse crime. A Polícia Nacional e a Polícia Judiciária são as instituições que têm normalmente o primeiro contacto com os casos de abuso sexual contra menores, que pela sua especificidade são de tratamento urgente. O primeiro contacto, nesse caso, a ter com as vítimas, são o pessoal são os polícias, ou Polícia Judiciária ou Polícia Nacional. Mas sempre que a Polícia Nacional toma conhecimento dessa situação, entra em contato com a Polícia Judiciária e encaminham as vítimas para cá. Recebe-se as queixas e as crianças são submetidas imediatamente ao exame ginecológico ou sexual, porque elas são encaminhadas ao hospital, que é o primeiro local onde são examinadas. E dessa situação e a queixa é imediatamente remetida ao Ministério Público, porque são situações que têm que ter um tratamento urgente. E a partir do momento que a queixa é remetida ao Ministério Público com os resultados dos exames que são feitos de imediato, o Ministério Público agora toma conta da investigação. Porque, ultimamente, os processos envolvendo crianças vítimas de crimes sexuais são investigados no Ministério Público. Quase que não se remete esses processos à Polícia Judiciária. Porque, como se diz, é para evitar que a criança seja vitimizada por mais de uma vez. Já foi vítima e cada vez que ela tem que relatar os fatos por que passou, acaba por se tornar vítima de si mesma do sistema. E quando é assim, elas são ouvidas pelos magistrados, tanto o Ministério Público como os magistrados judiciais ouvem, e a audição é gravada em áudio para ser utilizada em memórias futuras nos casos das investigações que vão decorrendo ao longo do tempo.
O número de casos de abusos sexuais contra menores é tendencialmente de aumento em Cabo Verde e por mais que a legislação é aprimorada para dar combate a esse tipo de crime, nem sempre a justiça consegue acompanhar as alterações legislativas, sobretudo pela falta de pessoal que acaba por desembocar na já crónica morosidade da justiça. Quando se fala em crimes de menores, quando estamos a falar de crianças, um caso é muito. 2 casos são demasiados. E nós temos centenas de casos nas procuradorias e nos tribunais. Segundo relatórios da Procuradoria-Geral da República, no ano transato havia uma pendência de 1.076 processos. Portanto, independentemente de existir mais denúncias ou se há mais casos, o que importa nesse momento é que os casos são muitos. Nós devemos levar em conta também em relação à questão da morosidade, é que há uma percepção social de que ao cometimento do crime apanha-se o arguido, coloca-se na cadeia e terminou. Mas não. Há um processo próprio, ainda que exista o processo possa começar, nomeadamente com um flagrante delito, mas não inibe de uma existência de investigação. É necessário recolher provas e essa fase de investigação que, por primazia, leva à recolha de provas, tem o seu tempo. Tem o seu tempo desde logo porque a criança, sobretudo com as alterações legislativas, veio a ser considerada uma vítima especialmente vulnerável, veio-se exigir prazos para cumprimento de determinadas decisões e despachos por parte das autoridades judiciárias, mas a criança pode ter muitos direitos, mas não tem mais do que o arguido no processo. E sendo o Ministério Público e os tribunais não são partes no processo, devem agir com isenção, com neutralidade e objetividade, devem recolher provas que consubstanciam, por exemplo, uma acusação contra a pessoa e uma eventual condenação por parte do agressor. Mas isso leva tempo. E depois são fases distintas. Estou a falar de uma fase de investigação, que é presidida pelo Ministério Público. Depois, havendo a acusação, há uma fase de julgamento, que é presidida pelo juiz. Mas há 2 fases anteriores. Uma que é obrigatória, em maior parte dos casos das crianças, que é a denúncia. E muitas vezes perde-se muito tempo até a denúncia, até o processo chegar ao Ministério Público. E depois há uma fase facultativa, que acontece muitas vezes em relação a esse tipo de crimes, que é a fase dos recursos. Portanto, há leis, há alterações legislativas que vieram, efetivamente, permitir que se acelerasse o processo, mas mudanças legislativas que não foram acompanhadas de concretização prática em relação às pessoas que lidam com esse fenómeno. Digo designadamente, quando se veio fixar prazos, por exemplo, a Polícia Judiciária remeter o expediente ao Ministério Público, o prazo que o Ministério Público tem para deter e apresentar por meio interrogatório judicial do arguido detido, houve essas mudanças legislativas, mas não houve uma política de se adaptar às mudanças legislativas aos recursos humanos que nós temos. Significa que um juiz ou um procurador que trabalha nessa área, antes não tinha esses prazos, e com a alteração dos prazos nada mudou nas procuradorias, nada mudou nos tribunais. E quando eu falo das procuradorias e tribunais, falo mais na área da justiça, mas também isso tem um alcance em relação também aos órgãos de polícia criminal que recebem a denúncia e também por parte das entidades que acompanham e agem na parte da prevenção e cuidados da vítima. Os crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes atingem todos os estratos sociais. Além das limitações inerentes aos recursos das instituições, há peculiaridades nessa tipologia que acabam por também representar um grande desafio para as investigações.
o nosso grande desafio tem a ver mesmo com nem estou a dizer pai, mãe das crianças, quando os agressores são companheiros de mãe. Aqui é o grande problema. Às vezes, a mãe fica entre proteger a criança ou proteger o parceiro. E aqui, mais uma vez, que falamos na parte social. Porque são pessoas que não têm recurso. O companheiro é alguém que tem um certo trabalho, tem um certo poder econômico. E essa mãe sabe que, se perder esse parceiro, corre o risco de ter grandes dificuldades em casa. Porque ela tem 5, 6 filhos, não tem muito por onde dar, porque, como ela diz, não tem pai, porque ela é mãe e é pai. E quando arranja um parceiro, esse parceiro tem um trabalho, tem um rendimento, tem estado a ajudar financeiramente, e se ela perder esse parceiro, sabe que a crise entra em casa novamente. E às vezes acaba por proteger o agressor em detrimento da vítima. Para nós esse é o grande problema. Portanto, nós na Polícia Nacional apelamos que as famílias, tomando conhecimento de qualquer tipologia de agressão, que façam denúncia. Sabemos que temos uma linha grátis e direta, 132. E a partir dessa linha, o operador de serviço acaba por transmitir as orientações necessárias. E sabemos da experiência que esta tipologia de crime, pela sua natureza e complexidade, muitas vezes não tínhamos sucesso nas investigações devido a danificação de provas ou uma má abordagem. Daí apelamos mais uma vez, sempre que tenham conhecimento, façam denúncia pela via correta, através de 102 ou outros organismos, mas sempre solicitando orientações.